Paz seja convosco mais uma vez para mais um vídeo daqueles um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo. Eu quero falar sobre duas classes que existem dentro da igreja hoje. A primeira classe que eu quero falar é sobre os profetas. Mas como por ordem cronológica, pelo que a Bíblia nos mostra, o primeiro a surgir foi um falso profeta, que teria sido Balaão. O primeiro profeta da Bíblia Sagrada teria sido Samuel. Samuel tem três funções na casa de Deus. A primeira delas, ele é juiz. Se não me falha da memória, ele é o 13º na linha de sucessão dos juízes de Israel. Samuel também se torna sacerdote no lugar de Eli, como sucessor de Eli, e torna-se o primeiro de uma linha sucessória de profetas. Então, o homem não era pouca coisa. Tem outro detalhe também que eu quero frisar, é as bem-aventuranças e os ais de Deus. Essa mensagem é sobre as bem-aventuranças. O que eu venho falar sobre as bem-aventuranças? Lá no final do texto, do capítulo 5, sobre as bem-aventuranças de Mateus, vai dizer o seguinte: bem-aventurado quando vos injuriarem, vos caluniarem mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque grande será o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O texto também vai mostrar o seguinte, no livro de Lucas, em dois episódios. A metade do capítulo 6 e o final do capítulo 6. Na metade do capítulo 6, no final do texto, fala também sobre, quase que nem Mateus 5, fala sobre as bem-aventuranças também. Mas primeiro eu quero frisar, a primeira coisa que eu quero frisar é que em Lucas fala duas coisas interessantes. A primeira, o final do texto, de um dos textos que eu pude entender, e pude meditar e pude perceber, que o autor, quando escreve, ele escreve assustadoramente. Ele vai dizer assim, que os ricos, ele cita algo interessante que eu estou tentando me lembrar aqui. Um dos textos de Mateus, eu vou lembrar a vocês sobre o final das bem-aventuranças de Mateus e de Lucas. A de Lucas diz assim: bem-aventurado quando vos injuriarem, tomarem o vosso nome por mal, exultai e alegrai, porque assim fizeram vossos pais aos profetas. Eu sou muito de gravar o texto, então eu gosto de citar o texto. E quando fala dos falsos profetas, diz assim: tenhai cuidado quando vos bendizerem, quando vos exaltarem, quando vos enaltecerem, porque assim fizeram vossos pais aos falsos profetas. Agora eu lembrei do texto. É que eu não estou usando Bíblia aqui no momento, sabe? O pessoal está muito acostumado a ficar carregando Bíblia sem saber nem o texto nem o contexto. Eu sou meio chato com isso. Você vai se acostumar comigo. Eu sou um pastor há 17 anos. E tô vendo, como dizia o Marco Feliciano antigamente, o pessoal carrega a Bíblia como se carrega um desodorante. E eu não gosto desse tipo de coisa. Mas vamos ao texto.
Olha o que o texto nos mostra. Olha bem o que o texto nos mostra. Duas classes. A classe dos profetas e a classe dos falsos. O que acontecia com os falsos profetas? Eles eram benditos. Eles tinham um bom testemunho diante da sociedade. Eram pessoas de caráter duvidoso. Caráter duvidoso. Mas eles aparentavam para o resto da população aquela aparência de santidade, de pureza, que hoje conhecemos como fanáticos. Hoje são conhecidos como fanáticos. Mas o que o texto de Lucas nos mostra? Que os falsos profetas, eles eram elogiados, eles eram bem vistos. Tudo que eles faziam de errado, todo mundo dizia, não, estão caluniando. Não, meu Deus do céu, fulano tá sendo, fulano é uma benção, mas está sendo caluniado, meu Deus do céu. Vamos orar por ele. A hipocrisia de sempre, como acontece hoje. E aí esses falsos profetas, eles eram exaltados, enaltecidos. Eram pessoas que a população via como pessoas de bem, mas eram a pior raça que tinha. É como nos dias de hoje. Eu me decepcionei alguns dias atrás com uma pessoa. Em outros vídeos que eu fiz aqui pro canal, eu fiz no outro canal que eu tinha, né? Eu fiz vários vídeos falando sobre isso. E uma das coisas que eu falei foi sobre um pastor aqui do Brasil. Eu não vou citar o nome, porque a gente tem que ter ética, a gente tem que ter. Eu sou muito ético nisso. Mas nós temos que ter ética, temos que ter conhecimento, temos que ter ensinamento. Mas eu ouvi, em 2007, esse abençoado dizer o seguinte: eu sou um homem que oro 7 horas e leio a Bíblia 2 horas. O que isso significa? Os fariseus faziam a mesma coisa, tentavam passar aquela santidade, aquela pureza. E era isso que os fariseus conseguiam convencer o povo. Jesus vai trazer isso também para o dia deles, dizendo o seguinte: os falsos profetas também faziam a mesma coisa. Davam um bom testemunho, passavam aquela aparência de santidade para todo mundo. Ninguém tinha o que dizer deles. Ninguém tinha o que dizer deles. Se alguém falasse deles, era calúnia. Tá tocando no ungido de Deus. Era essa a história. É como acontece hoje. Aí Jesus ele vai citar e Lucas vai escrever essa história. Anos mais tarde, Lucas vai escrever o que Jesus disse. Porque Lucas não andou junto, pelo que você sabe, né? Mas na minha impressão que Lucas andou com Jesus meio por longe. Primeiro que ele era um jovem, ele era novo. Nós estamos falando, quando Lucas escreveu isso, provavelmente entre os anos de 60 ou 61 a 64, 60 a 64. Então já tinham se passado 30 e poucos anos que Jesus tinha morrido. Quer dizer, na verdade tinham se passado quase 30 anos. Mas aí analisa, nós já estamos no período de Paulo. Paulo já é mais de 50 para lá. Paulo é de 50 para lá. Aí o que acontece? O que o texto nos mostra? Olha bem o que o texto nos mostra. Que Jesus ele disse a todos que estavam presentes, dizendo: acautelai quando vos disserem bem, quando vos bendizerem, quando disserem bem de vós, porque assim fizeram vossos pais aos falsos profetas. Eram homens de péssimo caráter, homens de caráter duvidoso, mas pro povo eles eram profetas. Tá, agora vamos para os profetas. Bem-aventurado. A mesma coisa que está lá em Mateus, está lá em Lucas. Bem-aventurado quando vos injuriarem, quando vos caluniarem, só com algumas diferenças. Mateus vai dizer: bem-aventurado quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Lucas já vai dizer: bem-aventurado quando vos injuriarem, tomarem o vosso nome por mal. Alegrai e exultai, porque assim fizeram vossos pais aos profetas.
Aí como que você identifica o profeta do falso? O profeta caluniado, humilhado, injuriado, maltratado, caluniado, perseguido, afrontado, tudo que é tipo de mau testemunho é jogado nas costas do profeta. Claro que hoje em dia não tem profeta, né? Me desculpe os profetão de plantão, mas não tem. O que temos é o espírito de profecia operando dentro da igreja. O que temos é o Espírito Santo usando pessoas com o dom da profecia. Com o dom da profecia. Com o dom. Dom é uma coisa. Se declarar um profeta é outra bem diferente. Mas dom é uma coisa, ser profeta é outra. Aí tem um outro detalhe também, que me chama bastante atenção. Que os falsos profetas pro povo eram pessoas de índole, pessoas de caráter. Aí vem Jesus no Novo Testamento dizendo: não há nada que saia oculto que não venha a ser descoberto. E hoje nós temos acesso a essa história toda e sabemos que a maioria deles não prestava. Infelizmente, a maioria deles era arruaceiro. E teve muitos falsos profetas. Muitos. Do mesmo jeito que teve bastante profeta, também teve os falsos. Teve os gananciosos, teve os perversos, teve os insanos, teve os maquiavélicos. Tiveram de tudo. Tiveram de tudo. Então a preocupação com os dias de hoje é em tentar arrancar essa gente dentro da igreja. É em tentar tirar esse espírito, essa ruindade que está dentro da igreja. Esse péssimo costume. Então a diferença entre eles é que o profeta é caluniado, afrontado, perseguido, maltratado, humilhado, pisado, chamado de tudo que é coisa, humilhado pela cidade inteira, mas o que ele fala se cumpre. E o falso profeta? Bem visto, boa índole, só que também tem um detalhe: cão guloso, ganancioso, avarento. Jamais ele aceita uma vida de humildade. Jamais ele aceita qualquer vida. Ele quer ter uma vida de luxo, ele quer ter uma vida de ostentação, ele quer ter uma vida diferente das outras. Ele não aceita de maneira nenhuma ser contrariado. Ele não tem humildade. Ele é sempre arrogante, estúpido e avarento. Sempre. Essa é a natureza do falso profeta. Uma natureza perversa. Uma natureza pecaminosa. E nos dias de Paulo sofreu muito com pessoas que se declaravam apóstolos. João Evangelista também vai falar sobre isso, que na igreja de Éfeso também tinha uns assim. Tanto na igreja de Éfeso, como na igreja de Corinto, na igreja de Creta. Tinham pessoas dessa maneira. Tinha todo tipo de pessoa, mas principalmente essa. O que eu quero passar é que você possa identificar. O que tem que ter muito cuidado com revelações, com profecias. Porque às vezes as pessoas procuram aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil, que estão passando por um momento de angústia, de sofrimento. E aí eles vêm com esse espírito de adivinhação, porque tem dois poréns. Tem o vidente e tem o profeta. Como saber se uma pessoa tem o dom da profecia? Ou como saber se alguém tem o dom da vidência? Simples. Se essa pessoa for humilde, for uma pessoa que vive debaixo de humilhação, sabe aquela pessoa que ninguém quer dentro da igreja? Sabe aquela pessoa
que todo mundo diz assim, o que essa criatura tá vindo fazer aqui na igreja? Eu não queria, eu não suporto olhar para essa pessoa. É isso mesmo. Isso aí, a hora que ele olhar para você e vir na tua direção, acabou. Porque é angustiante ver a situação que a igreja chegou. São poucos que têm dom. São poucos. Um caso de revelação profunda, de vidência. Vidente, já digamos um vidente. Porque quem tem um dom da revelação é vidente. Ele... Nos Estados Unidos aconteceu esse fato. O homem tentou envergonhar o homem de Deus. Tentou envergonhar o pastor diante de todo mundo. Tentou fazer algo que eu não me lembro agora direito, mas segundo a história diz que o homem de Deus olhou para ele e falou assim: já que você veio afrontar, e já que você está duvidando do meu ministério, portanto, você vai morrer da doença que você quer, câncer. Ele tentou fazer como se fosse uma piadinha, tentou fazer uma zoeirinha com câncer. Fingiu, acho que se não me engano, ele se fingiu que estava com câncer. E aí o homem de Deus olhou para ele e falou: pois a partir de hoje você vai ter câncer. E foi 7 dias depois o homem morreu. O que tem que tomar muito cuidado também é porque esses dons não são muito fáceis. O dom da profecia, o dom de profecia, ele é um dom perigoso. Perigosíssimo. Porque não dá pra você sair falando tudo que você acha que tem que falar. Não dá pra você falar certas coisas na frente de todo mundo. Não dá pra você revelar algo que é tão íntimo, tão particular, perto das pessoas. Isso não dá. Você vai trazer um desconforto para a pessoa que receber. Porque às vezes a pessoa não quer que ninguém saiba. E como que você vai revelar diante de todo mundo? Você tem que esperar o culto acabar. E aí chamar diante do altar e, num particular, falar. Mas o que se vê não é isso. Há muito tempo atrás, na igreja tinha exposição de pecados. Uma pessoa quando pecava, quando ela errava, ela era exposta adiante de todo mundo. Porque muita gente diz que tem que confessar o pecado diante de toda a igreja e diante de todos, toda a congregação. Só que eu discordo, porque eu aprendi com o rei Davi. O rei Davi, ele disse: eu pequei diante do Senhor e não diante dos homens. Porque isso você vai dar legalidade para a vida da pessoa virar um inferno. E no Brasil tem muitas pessoas depressivas que não querem mais saber de igreja, porque elas erraram uma vez, porque a palavra vai dizer que o ser humano peca porque é escravo do pecado, por isso vai pecando. E o texto também vai dizer que aquele que proferir que não tem pecado será tido como mentiroso, porque todos pecam, todos, sem exceção. Então ninguém tem moral para chamar ninguém na frente do altar e fazer um negócio desse. Isso eu acho inaceitável. Porque eu sei que muita gente tá em depressão em cima do... Tá em depressão, ele não quer mais saber. Ele se deitou numa... falando num âmbito espiritual, essa pessoa se deitou em uma cama espiritual e dali ela não vai sair tão cedo. Essa pessoa se deitou por terra de uma vez e não vai levantar dali tão cedo. Ela vai ficar ali.
porque o sofrimento que ela passou, o que ela suportou, foi pesado demais. Foi dolorido, foi amargo. Então nessa noite eu quero encerrar dizendo o seguinte: se você passou por isso, se você pecou e teu pecado foi exposto, se as pessoas então viraram a comentar sobre o que você fez, eu quero te dizer que nada é impossível. Eu passei por isso que você passou. Só que eu, no meu caso, foi algo do altar. Mas eu quero dizer que Deus possa levantar você de cima dessa cama. Deus possa tirar você desse sofrimento que você entrou por culpa de uma palavra, ou de algo que aconteceu, ou de algo que você suportou, que fizeram. Porque o pessoal na igreja se chama de irmão, mas de irmão realmente ninguém tem nada. Nisso que tem que tomar muito cuidado. Mas há um tempo, e nenhum ser humano tem poder de purificação, de transformação e de renovação, a não ser o Espírito Santo. Porque errar, todos, sem exceção, já cometeram algum erro na vida. E ele esconde as 7 chaves, bem escondido, para ninguém ver, mas daí ele quer expor o erro dos outros. Isso é um costume chato pra caramba. Que a partir de hoje possamos fazer um concerto com Deus e começar a buscar algo mais profundo para a nossa vida espiritual e tentar a cada dia crescer e crescer e crescer em Deus. Que Deus seja louvado pela sua vida.